pessoal, mais uma vez aqui, Paty Bastos, CEO do Atreva-se no Digital e Relações Públicas e o Marketing de um grande expert do Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos. Ele está aqui hoje para responder algumas questões que alguns alunos trouxeram como dúvida. Então, hoje vamos abordar dois temas: Educação e Revolução, de Paulo Freire ao Ativismo Judicial, e esse curso gravado, e o outro tema é História do Brasil através da literatura brasileira, é After School. Então vamos aprender tudo isso aqui com o professor Oswaldo Bastos, que é palestrante, escritor, produtor de conteúdo digital e muito mais. Vocês podem adquirir aí através dos links, saber mais informações sobre ele. Então, professor, esse tema, Educação e Revolução, de Paulo Freire ao Ativismo Judicial. Por que educação e revolução? O que tem a ver isso com educação e ensino? Bom, só para falar do século XIX para cá, que isso vem até de antes, mas marcadamente do século XIX para cá, a revolução, pouco a pouco, ela vai se apropriando desse universo da educação e ensino. Então, falar de educação e ensino hoje é falar de revolução, porque todo o modelo de educação e ensino no Brasil e no mundo estão pautados em ideias revolucionárias. E essas ideias revolucionárias, elas estão baseadas na ideologia. E a ideologia é um falso conhecimento. É diferente da verdadeira ciência. A verdadeira ciência, ela busca a verdade. A ideologia, ela busca defender a bandeira revolucionária. Então ela vai montar, desmontar, ela vai esconder uma coisa aqui, ela vai enaltecer uma outra aqui, exagerar uma outra lá. Então ela vai fazendo aquela bricolagem, aquele discurso de forma que venha sustentar a bandeira. Então, uma educação baseada na ideologia, ela é extremamente nociva à dimensão cognitiva do cérebro, a capacidade de raciocínio do cérebro. Ela causa sequelas à capacidade de raciocínio do cérebro e também traz um dano muito grande no sentido cultural, porque ela não traz cultura, ao contrário, ela ignorantiza as pessoas. Isso é muito sério. Então, por isso a importância de conhecer um pouco mais, se aprofundar para a proteção, né, através dos seus cursos, não é isso, professor? Sim. Então, eu gostaria de saber como é a dinâmica para a pessoa que tem interesse nesse curso, Educação e Revolução, de Paulo Freire ao Ativismo Judicial. Esse curso, ele é um curso dividido em 3 módulos, né? E é um curso onde eu aprofundo muito esse problema dessas origens e dessas transformações da Revolução, explico muito detalhadamente, né? E termina o módulo 3 com o ativismo judicial. Isso não quer dizer que seja um curso voltado para pessoas com formação jurídica, de forma nenhuma. Ao contrário, é um curso também muito voltado para pessoas que não têm formação jurídica, mas que querem entender o ativismo judicial, que termina sendo uma consequência das mais visíveis e que atinge todos nós, porque atinge o nosso ordenamento jurídico, uma das principais consequências dessa educação revolucionária, né? Esse curso ele é gravado, cada aula ela é composta por 3 vídeos, um vídeo de introdução, um vídeo intermediário, onde eu aprofundo mais o assunto e inclusive faço citações, na modalidade podcast, esse vídeo intermediário. E às vezes faço citações, e quando eu faço citação, o aluno vê lá a imagem do autor que eu estou citando e do livro, da capa do livro que eu estou citando. E depois eu tenho um terceiro vídeo curto de revisão e conclusão. É um curso bastante interessante, foi feito com muita dedicação, como tudo que eu faço, graças a Deus. Que bom. Então, professor, a gente sabe desses frutos trazidos e as armadilhas colocadas na educação e ensino. Eu gostaria de que o senhor trouxesse um resumo de quem realmente foi Paulo Freire.
Paulo Freire, ele na verdade, ele traz uma fórmula, né, de como empregar a luta de classe, a dialética marxista revolucionária em sala de aula. Né? Como eu já disse em outros momentos, daí porque a ideia do opressor e do oprimido que substitui a ideia da burguesia e do proletariado. Né? E Paulo Freire, ele vai fazer o doutorado dele na França e volta muito influenciado pelo movimento revolucionário francês e também muito influenciado pelo pessoal da Escola de Frankfurt. E lá ele aprende a como fazer isso, né? Como construir essa técnica de tornar a pedagogia, na verdade, ele transforma numa doutrina revolucionária. Né? E ele já havia uma discussão sobre destruir a tal da educação burguesa, porque a revolução sempre faz isso, né? Ela pejora, ela tenta destruir o que existe, né? Sempre colocando como uma coisa ruim, e ela é que aparece como salvadora, né? Os seus ideólogos, os seus protagonistas e as suas ideologias é que são as salvadoras daquele inferno que supostamente estaria ali. Né? Então essa discussão já existia, já se falava de acabar a educação burguesa, ataques ao chamado professor burguês, que era um professor alienador, uma educação alienadora. Hoje o pessoal tece muita crítica a substituir o professor burguês pelo professor conteudista, né? Porque você não pode mais ter conteúdo. A educação hoje está baseada na emoção, né? E não no conhecimento e na razão, né? No intelecto propriamente dito. Então, só que o pessoal tinha toda essa discussão, mas o pessoal não sabia ainda como fazer sala de aula. E os livros de Paulo Freire, ele traz é um manual de instrução de guerrilha psíquica em sala de aula, como eu costumo dizer. Que pena, né? Que muitas pessoas, né, pais, mães, educadores, acreditam que seja coisa boa por não conhecer de forma profunda. Então, esse é um curso maravilhoso. Ele tem quanto tempo, professor, esse curso? São 20 horas. 20 horas de curso para você descobrir, né, todo esse processo e aprender, ter cultura. Então, professor, o segundo tema que vamos abordar aqui nesta live de hoje é a história do Brasil através da literatura brasileira. Como estudar a história com o professor Oswaldo Bastos? Bom, veja bem, eu já tinha aplicado isso, essa ideia da história do Brasil através da literatura num curso de graduação presencial. E recentemente eu criei esse curso na modalidade Masterclass, via Masterclass, mas na verdade ele obedece à orientação do After School. Né? Ele é um curso feito para pessoas que têm interesse, jovens ou adultos, que têm interesse em conhecer um pouco mais da história do Brasil. E a literatura brasileira sobre a história do Brasil, né? Não são livros didáticos, né, de escola, não. Quem escreveu sobre o Brasil, né, desde a Carta de Pero Vaz de Caminha até o século XX, são centenas e centenas, milhares de livros publicados, né? Poderia dizer assim que é quase uma literatura infinita. Né? E essa literatura também é documento, né? Porque são pessoas que estavam em determinados momentos, determinados contextos, descrevendo, analisando, narrando o que é que estavam presenciando. Então são verdadeiros documentos históricos. Né? E nesse curso eu abordo diversas perspectivas, né? Diversas perspectivas. Então, agora são 16 autores, né? É muito pouco perante o universo da literatura, mas é o suficiente para dar ao estudante, como tem dado aos estudantes que têm tomado esse curso, uma boa perspectiva da nossa riqueza cultural, da nossa riqueza histórica, muito ao contrário do que se fala por aí, principalmente
dessa coisa ridícula que vem sendo contada há décadas nos livros didáticos brasileiros e que provoca muitas vezes até o desinteresse pela história do Brasil. Acredito até que seja proposital, hoje em dia encharcado de marxismo, né? Encharcado de discurso de luta de classe. E esse curso ele mostra ao contrário, ele mostra a nossa riqueza cultural, ele mostra um passado bastante rico, uma história belíssima no sentido de sua riqueza cultural, de sua, né? E que tem muita coisa para se estudar, muita coisa para se aprender. E é um curso, graças a Deus, que tem tido uma boa aceitação. O pessoal está gostando, graças a Deus. Maravilhoso, professor. Esse curso, você informou 16 autores, 16... São 16 autores, 32 horas, uma aula por semana de 2 horas. Daí, dura mais ou menos uns 3 meses. Né? E quem tem dúvida ainda sobre o que é o After School? O After School é uma modalidade de ensino diferente do homeschooling. Né? O After School é uma modalidade de ensino que você aprofunda temas. Geralmente podem ser temas que estejam sendo tratados em sala de aula, seja de uma escola, seja de uma faculdade. Pode também não ser. No caso em questão, o tema central é a história do Brasil. Né? É um tema de escola e de faculdade, mas que com certeza não é dado através dessa ideia de se estudar, pelo menos através de parte da literatura brasileira. Quer dizer, o pessoal sai da universidade hoje não faz nem ideia, não vou nem falar escola, universidade, o pessoal sai da universidade, não faz nem ideia da imensidão e da riqueza da literatura brasileira, dos homens que se dedicaram a escrever sobre o Brasil. É uma literatura incrível, tanto em termos de qualidade quanto em termos de quantidade, e é uma pena que as pessoas simplesmente desconhecem e ficam acreditando que tudo se resume à luta de classe, burguesia, proletariado, oprimido e opressor. Exatamente. E os cursos do Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos então, estão nas categorias curso gravado, como foi o primeiro falado, After School, Masterclass, né? São cursos maravilhosos, com certificado também. E, professor, a gente sabe que o senhor é bem detalhista, bem analítico em relação às suas análises, né? E a gente acaba descobrindo coisas que a gente nunca ouviu falar no estudo tradicional. E como administrar essa questão do estudo com o professor Oswaldo Bastos Neto e as normas e diretrizes implantadas na educação e ensino? Bem, como eu já tenho dito várias vezes, né? Não adianta confrontar com isso, porque isso é um plano mundial, isso é um projeto mundial, já falei isso várias vezes. É um projeto mundial de educação que vai sendo adaptado em cada país. Entende? Então, os adultos e jovens, pais que se preocupam com seus filhos, enfim, precisam buscar alternativas, né? Alternativas. Se você acha que o seu filho está bem só porque ele está na escola, para uma escola cara, que você paga R$3.000 por mês de mensalidade, tudo bem, né? Mas para aqueles que não se contentam com isso, apenas colocar o filho na escola e pronto, né? É preciso buscar alternativas, né? E o Centro de Estudo do Professor Oswaldo Bastos, ele oferece alternativas para jovens e adultos, com diversos cursos. Nós já temos ofertando 15 cursos, exatamente para que pessoas possam aprender. O brasileiro precisa voltar a ter apreço pela cultura, porque a educação está voltada para quê? Estudar para fazer prova, estudar para ter diploma, para ter certificado. Isso não é nem educação, muito menos ensino, isso é adestramento, né? Então, se você quer ter realmente algo que você pode chamar de educação, ensino e cultura, você tem que buscar alternativas, né? Isso é importante, né? Voltar a ter apreço pela cultura, pelo saber. Para que isso serve? Vou fazer o que com isso na vida prática? Você vai ter cultura, você vai ter uma outra visão de mundo, você vai compreender muito mais as coisas, o que estão acontecendo. Esse curso de História do Brasil, por exemplo, os meus alunos ficam surpresos como os problemas que nós estamos discutindo no Brasil como novidade já são problemas discutidos há 200 anos. Já são problemas que têm raízes de 200 anos. Né?
as crises institucionais, né? Aí você tem autores que tratam das origens das instituições republicanas no Brasil, né? Então você vai ver que era uma coisa que não podia dar tão certo assim, né? Então, quer dizer, é uma forma de você compreender melhor o que está se passando na educação, o que está se passando no Brasil, o que está se passando com a sua realidade. Interfere em tudo, né, professor? Saúde, comunicação, relacionamento. Até na sua escolha profissional. Exatamente. Até na sua postura de vida, nos seus ideais de vida. Então, existe coisa mais importante do que isso, mas hoje as pessoas só querem saber estudar, passar de prova. Qual é o assunto da prova, professor? Vai cair na prova? É adestramento. Quer dizer, isso não é educação nem ensino, isso é adestramento. E é como o senhor diz, né, professor, que até tem um meme aí surgindo aí. É uma questão de estudar ou não estudar. É uma questão de estudar ou não estudar. Se você não estuda, tudo bem. Agora não venha depois dizer que é teoria do complô, da conspiração. Que não tem nada a ver. Permaneça na sua ignorânciazinha pacífica, maravilhosa. Né? O mundo da ignorância também tem suas vantagens. Né? A pessoa não se estressa, não imagina o que é que vai acontecer. Então ela não se estressa, ela não fica se estressando com o que vai acontecer, porque ela não sabe de nada, não entende nada. Agora, também quando alguém aparece para lhe ensinar, você diz que é teoria da conspiração, aí não dá. Ou é ser negativo, né? Ou é muito pessimista, aí não dá, né? Você tem que escolher. Quer ficar no mundinho da ignorância, e é tudo bem. Tem suas vantagens, né? Nada como ficar olhando para a praia, por exemplo, e ver a onda quebrando na praia, né? O fiscal da natureza. Será que o vento está soprando para o lado certo? Será que a maré está enchendo e vazando no momento certo? Isso é maravilhoso. Agora, se você vai conversar com alguém que tem cultura, que tem conhecimento, não dê uma de bobinho para ficar teoria da conspiração, porque fica chato. Então aí não tem nada a ver, não tem nada vinculado à política, nada, nem religião, ao contrário, eu sou é questão mesmo de educação. Eu sou absolutamente contrário à doutrinação em sala de aula, ideológica, entendeu? Então, exatamente. Então, perfeito, professor. Então, a gente falou aqui de 2 temas, Educação e Revolução, de Paulo Freire ao Ativismo Judicial. Esse curso já está disponível no site. História do Brasil através da literatura brasileira. Então, você tem aí um curso gravado e um after school para pessoas que querem saber sobre a importância da boa linguagem, da virtude e da verdade. Então, vocês podem acessar o Cursos Prof, que é um F mudo, Oswaldo com V, Bastos, com S no meio e S no final, .com. Você pode encontrar também através da nossa comunidade no Telegram, ou canal Prof. Oswaldo Bastos no Telegram. E, professor Oswaldo, também vamos ter um evento, né? Dia 22 de março. 22 de março. Conta aí pra gente. O evento dia 22, eu vou fazer uma apresentação, né? Vou dar uma luz, né? Porque virá depois mais informações sobre isso, como você transformar sua casa numa escola. Não no sentido formal, claro, né? Mas como você transformar sua casa num ambiente de cultura, de inteligência, um ambiente de pessoas aprendam a raciocinar de verdade. Né? E aí ele vai apresentar uma proposta, né? E vocês também, a gente vai deixar o link aqui da nossa comunidade Telegram. É interessante você entrar, participar dessa comunidade, porque lá a gente oferece não só os cursos, mas a gente oferece vídeos, a gente oferece PDFs, livros em PDF, uma série de coisas que a gente oferece para você. E você tem possibilidade de ir acompanhando os eventos, os cursos, a dinâmica toda da gente lá. Tá bom? Então é isso. Faça você mesmo o seu próprio sistema. Então, 22 de março de 2023, se organiza, o link vai ser enviado lá na comunidade, para quem estiver lá. Tá certo? Então, compartilha essa ideia. Educação, Projeto Educação, Ensino e Cultura. Até o próximo live.